Ainda sobre 8 de janeiro, vamos trazer aqui uma fala importante, um recorte importante do executivo, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli. O Ricardo Capelli foi o interventor do dia 8 de janeiro lá em Brasília. Ele coordenou toda a operação. Ele é o segundo na hierarquia lá do Ministério da Justiça do Dino. Capelli é jornalista e foi escolhido pelo ministro Flávio Dino para ser o segundo no comando da pasta da Justiça. O interventor federal foi secretário de comunicação de Flávio Dino quando o ministro governou o Maranhão. Então, essa figura que vocês vão ver agora foi o interventor. É a segunda vez que eu faço esse recorte de fala dele, que aconteceu durante uma entrevista ao programa Confraria do Brito. Aliás, agradeço a Confraria do Brito pelas imagens. Então, é interpretação. Eu estou interpretando o texto, a fala dele, e vocês vão me ajudar a interpretar. Porque, segundo a minha interpretação, o secretário Capelli entrega o ouro, entrega ao governo. Não tem outra explicação. Vamos lá. A resistência, quando você encontra, ela não é uma resistência aberta, né? Então, por exemplo, a dificuldade que eu tive, quando eu assumi, eu fui direto para o centro, para o CIOB, para o Centro Integrado de Operações. Eu conversei com a equipe o primeiro time que estava ali da secretaria, os comandantes que estavam ali, tentei tomar pé um pouco da situação, quantos homens tinham. Enfim, e a gente estava vendo as imagens no painel em tempo real do que estava acontecendo, drones também, então em tempo real. E aí eu pedi que eles mobilizassem todo o efetivo que existia disponível e convoquei todos a irem comigo para a esplanada, para a gente dirigir, assumir o comando no campo, in loco ali, né? Deu tempo de você ser nomeado antes disso, oficialmente? Não, foi tudo improvisado. Foi tudo. Nomeação pelo WhatsApp. Me enviou o WhatsApp e falou: você está nomeado, desce e assume o comando. A nomeação foi pelo WhatsApp. O Lula estava em Araraquara. Oi, ele falou: ó, se você agora está nomeado pelo presidente da República, desça lá e assuma o comando disso. Ele contou isso. Aí a gente desceu. E essa coisa da resistência, ela não é muito... Por exemplo, qual foi a maior dificuldade que eu tive? Ela não é de confronto, né? Ela é... não, quando eu assumi, existia uma linha defensiva mais ou menos na altura do Ministério da Justiça. E o desafio era fazer a linha da polícia avançar para ir prendendo e desocupando a esplanada. Então, nesse momento, eu enfrentei dificuldade o tempo inteiro. O dia 8 é um dia ainda muito sensível, né? Então acho que tem coisa que é melhor para contar no detalhe, é melhor passar um pouquinho o tempo, esfriar, porque eu acho que o desafio nosso é estabilizar o país, né? Mas eu acho que tem coisas que a gente precisa, por exemplo, eu na posição que estou agora, de ter responsabilidade institucional e de ajudar a estabilizar, né? O que a gente viveu não foi fácil, não foi simples, a gente esteve, na minha opinião, muito perto de um golpe de Estado no Brasil. Mas quando você fala, nós estivemos muito perto de um golpe de Estado, como seria esse golpe? Porque eu lhe pergunto o seguinte: entrou todo aquele pessoal lá, invadiu os 3 prédios, Planalto, Congresso, Supremo, mas o que é que poderia resultar daquilo ali para, de repente, vamos dizer, justificar essa sua impressão de que a gente esteve perto de um golpe? Quem assumiria o comando desse movimento? Aí a gente entra no campo da especulação. Claro. Né?
A forma como aquelas pessoas entraram nos poderes não é normal. Não é? Você tinha ali o quê? 4, 5, se forçar um pouquinho, 6 mil pessoas. Eu já vi manifestação de 50 mil aqui e não consegui chegar a 10 metros do Congresso. Então, quando 5 mil pessoas fazem o que fizeram, tem mais coisa aí. Né? É claro. Não tem acaso, não tem coincidência. Né? A gente sai da eleição com a sociedade muito dividida ainda. Né? Você tem uma pós-eleição, é montado o acampamento. Aquilo ali não foi só aquilo ali, né? Não foi só o que a gente viu. E ali não tinha só, não era só... seria muito simples a gente achar que o pessoal entra no Palácio do Planalto do jeito que entrou, porque tinha muita gente. Onde é que estava Porque cada se tivessem 200 mil pessoas, uma marcha, aí atropelou tudo, mas 4, 5 mil... Dia 2, o Se você tem informação da inteligência, de sexta-feira, 17 horas, dizendo que... Sexta-feira, dia 6, né? Dia 6, 17 horas, esse documento eu acabei de soltar, já está aí, já é público, dizendo que tinha grave risco, que o movimento era de tomada de poder e tinha o risco de invasão dos poderes. Isso estava explícito. Não foi problema de falta de informação. Você tem um alerta importante. Máximo, né? Máximo, importante. Que foi falha por não ter dimensionado, mobilizado o número de homens suficientes, a ausência de homens, a ausência de planejamento, enfim. Então, isso chama muita atenção, né? Porque acho que essa é uma questão central. Tinha informação e isso não virou um plano adequado para que se enfrentasse, tivesse a contenção necessária. E conspiração não passa recibo. Isso não é fácil você conseguir dar materialidade. Provar. Eu volto a dizer, quer dizer, conspiração não tem recibo de conspiração. Claro. Né? Então, a materialidade e a punição também não é simples. Agora, são uma sequência, um conjunto de coincidências. Todas... para tudo há um argumento e há do ponto de vista da legalidade, pode até estar tudo em ordem, mas quem quiser que acredite em coincidência. Eu só acredito em teoria da conspiração. A imensa maioria dos homens e mulheres das forças de segurança, eu não tenho dúvida nenhuma que votaram no Bolsonaro. Por que votaram? Né? Quer dizer, tem alguma coisa mal parada nesse relacionamento do campo democrático com as forças de segurança. Quando chega na porta do setor militar urbano, a nossa intenção era entrar e desmontar o acampamento naquela noite e efetuar todas as prisões. Né? Isso a 10 quilômetros da esplanada, né? Isso, a gente subiu, eu subi andando. Quando chega na porta do setor militar urbano, eu aviso ao então comandante da PM, ao coronel Fábio Augusto, eu falei, olha, prepara a tropa que a gente vai entrar e vai prender todo mundo que está aí dentro. E como é que prende 1000 pessoas? O que eu acho mais importante, que foi simbólico, foi na manhã seguinte, às 6h30 da manhã, a gente desmontou o acampamento, encaminhou todo mundo para os ônibus, de lá para a sede da Polícia Federal, sem ter
um problema. Como você conseguiu que 1.000 e tantas pessoas fossem bovinamente entrar em ônibus para serem presos? Eles sabiam que estavam sendo presos? E já havia a determinação do ministro Alexandre de Moraes para que fosse desmontado e fosse lavrado ali o flagrante, todos fossem presos ali. Sim. Então já existia a determinação. Aí é difícil dizer se sabiam, se não sabiam. Agora, porque aí vai de cada um ali. Mas é difícil, é difícil. Nesse período, se falou ou se tentou contato com a guarda, o batalhão da guarda presidencial? Eu não tenho conhecimento. Ô, gente, eu quero pedir desculpa aí porque eu fiz correndo, então eu nem passei o olho nos textos para fazer uma revisão. Tem hora que aparece ali título, tem hora que aparece uma palavra escrita errada, mas tudo bem. A intenção é que vale, né? Porque a pressa é grande, é um por dia, e isso aí dá trabalho de fazer. Então, o Capelli acha que não acredita em coincidências. Acredita na teoria da conspiração. Então, vamos fazer coro para o Capelli e vamos trabalhar em cima desse critério de que a teoria da conspiração esteja em jogo, tá certo? E esse é a nota de culpa que os presos tiveram que assinar quando foram detidos lá em Brasília, no QG, e ao chegarem lá na sede da Polícia Federal, eles passaram por esse constrangimento de ter que assinar uma nota de culpa. E nessa nota de culpa, todas as culpas que estão sendo atribuídas a esses patriotas não procede. Por quê? Porque ali tem atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime, dano ao patrimônio público. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Aquela tal da lei do dono do peido, entendeu? O cara dá o peido e na hora ele fala assim, pô, quem foi que peidou? Ele joga a culpa no outro para tirar o dele da reta. Então, já que a gente não trabalha com coincidência, e é muita coincidência você pegar um termo de acusação em que nenhuma acusação que está aí procede referente aos integrantes que estão ali na paz no QG, vamos interpretar da seguinte forma. Vamos lá, comigo, vocês. Na teoria da conspiração, vamos dizer que os atos terroristas, inclusive preparatórios, pode ser atribuído ao governo federal. Sim, e esse Capelli aí pode estar envolvido. Por quê? Ele não soube explicar como as pessoas entraram dentro dos prédios se não houve arrombamento. E se os prédios estão aos cuidados do Planalto, onde estava a Guarda Nacional do Planalto, que teria que cuidar da parte interna dos prédios. Então, esses atos terroristas, inclusive preparatórios, coincidentemente, pode ser atribuído ao governo federal. A outra acusação. Associação criminosa. Então tá. Então você tem um infiltrado que está disposto a entrar lá e alguém abre para ele entrar, para ele cometer os crimes. Então, os infiltrados, juntos com o governo federal, fizeram uma associação criminosa, coincidentemente. Entendeu? O outro. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso aí, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eu atribuo ao governo federal e à Justiça e ao Supremo. Coincidentemente, eles prenderam 1.000 pessoas sem o flagrante, sem a materialização da prova, a 10 quilômetros de distância do ocorrido, e não tinha quase ninguém que estava ali, entrou
quer dizer, todo mundo que estava ali, quase ninguém entrou, ou acho que ninguém entrou dentro daquele prédio. Então, essa prisão desses cidadãos do bem, desse cidadão brasileiro, é uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, atribuído ao Ministério Público, ao subprocurador do Ministério Público e ao relator Alexandre de Moraes, coincidentemente, entendeu? Porque a gente não acredita em coincidência, a gente acredita em teoria da conspiração, não é isso, Capelli? Outra coisa, golpe de Estado, quer dizer que aquelas pessoas que estavam ali em frente ao quartel, inocentemente, pacificamente, estavam tentando um golpe de Estado? Ou estava lutando para evitar um golpe de Estado que está em andamento? Porque a Justiça Eleitoral se nega a explicar para a população por que a digital do mesário abre a urna para qualquer eleitor votar, inclusive o próprio mesário, e isso descaracteriza totalmente a segurança da urna eletrônica, o que comprova que depois das 5 horas da tarde houve perto de 4 milhões de votos, que é superior à diferença de votos que ganharia o candidato Bolsonaro. Então, se tem um golpe de Estado, coincidentemente, eu posso atribuir esse golpe à Justiça Eleitoral e ao Partido dos Trabalhadores, junto com Alckmin e Alexandre de Moraes, coincidentemente, já que não existe, né, teoria da conspiração. Quer dizer, a teoria da conspiração existe em função das coincidências. Outra coisa, ameaça. Quem que estava ameaçando quem? Se eles estão quietos ali no quartel e por várias vezes o governo tentou ameaçá-los, prendê-los, tentou ameaçá-los, tirar de lá, eles estão lá protestando pacificamente. Então, a ameaça, coincidentemente, estava vindo do governo federal. Perseguição. Aí ficou muito evidente. O Capelli disse que as forças de segurança, os homens e as mulheres que estão ali no QG, que são parentes de militares, que são apoiados por militares, a maioria votou no Bolsonaro. Então vamos perseguir esse povo que é eleitor do Bolsonaro. Então, coincidentemente, esse crime de perseguição pode ser atribuído ao governo federal. Incitação ao crime. Tá certo. Já que vocês patrocinaram a entrada das pessoas dentro dos prédios sem nenhuma dificuldade e tirando a Guarda Nacional para poder dar proteção e escondendo agora as imagens das câmeras, então, na verdade, quem incitou o crime foi o governo federal, coincidentemente, tá certo? E, além de dano ao patrimônio público, todos do Código Penal. E esse dano do patrimônio público tem que ser atribuído ao governo federal, que, coincidentemente, provocou todo esse embrólio. Por isso que a CPI não pode acontecer. Porque está aí, réu confesso, entendeu? É aquilo que eu te falo, acuse-o daquilo que você faz. Quando você começa a ler as acusações e não vê sentido naquilo que está sendo colocado por aquelas pessoas que estavam ali na frente do QG, de forma pacífica, você fala, gente, isso aqui não tem lógica, estão me acusando de quê? Estão me acusando de quê? É para desviar o foco do que eles estão fazendo. Agora eu quero chamar a atenção para um outro vídeo que eu vou fazer mais na frente sobre o Rio Grande do Norte. Olha aí o dono do peido. Lá vem aquela governadora lá que é do PT, estava em Brasília, quando começou a acontecer, né, a mesma coisa que aconteceu em Brasília no dia 12. Gente botando fogo em ônibus. Tá, mas ela estava em Brasília, não estava em Araçatuba, não, né? Então, o próximo vídeo é sobre isso. Comente, compartilhe. Essa informação, ela é estratégica, ela é importante, ela é a matéria-prima para a CPMI, ou melhor,
para a CPI da Câmara dos Deputados. Se tiver difícil fazer uma CPMI no Congresso, faz a CPMI da Câmara dos Deputados. Ali tem base para fazer, entendeu? Não precisa esperar o Pachequim, filho do Hélio Cota, não. A Câmara pode tomar a iniciativa e abrir uma CPI. O processo investigatório é o mesmo. O poder de investigação é o mesmo. Tá certo? Então, não empurre com a barriga. Respeitem o brasileiro, respeitem a inteligência da população e vamos tocar essa CPI ou CPMI. Se não for CPMI, que seja a CPI da Câmara dos Deputados. Horas, bolas e caçarolas. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e desculpem aí pelos meus erros de português, porque na correria nem revisão eu faço. Um abraço. Compartilhe!